Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga no nosso Papo de Bola da TV Ara, a TV de Araraquara com os campeões da bola. Boa tarde e seja bem-vindo ao programa de hoje. Venha fazer o Papo de Bola conosco. Boa noite para você que assiste a partir das 20 horas e 20 minutos a reapresentação do nosso programa de segunda a sexta-feira. E o noticiário da Ferroviária hoje está mesclado. As notícias esportivas, com inclusive o desfalque de última hora do Niander, ala da Ferroviária que se machucou ontem no finzinho do treinamento do coletivo realizado na Arena e fica fora do jogo de hoje, tudo indica que fica fora do jogo de hoje contra o Comercial. O estado emocional dos jogadores da Ferroviária, que enfrentam o Comercial hoje à noite na Arena, às 8 horas, depois do assalto à casa do atleta realizado ontem por 4 bandidos, armados inclusive. 2 entraram na residência, na casa, houve um disparo de arma de fogo que quebrou, estilhaçou vidros na porta do refeitório, jogadores feitos reféns, amarrados alguns inclusive, numa situação de pânico praticamente, levaram computadores, tênis, meias, celulares e foram embora. E queriam dinheiro, queriam 30 mil reais, que é claro, não encontraram nem nos jogadores e muito menos na casa. Então esse é o clima que varou a noite e a madrugada com relação aos atletas da Ferroviária, que praticamente todos os jogadores que vão atuar hoje ou ficarão à disposição do técnico hoje estavam lá dentro da casa. Então, uma situação realmente complicada e a Ferroviária tenta, através do técnico Ailton Silva, administrar tudo isso para poder fazer um bom jogo para enfrentar o Comercial. Na matemática dos pontos, segundo o que se comenta, falta apenas um pontinho para a Ferroviária passar para outra fase da Copa Paulista. A campanha até agora tem sido muito boa, a torcida promete comparecer hoje em número maior e a torcida de todos, é de que esse lamentável ocorrido de ontem à noite possa ser superado e o time que vem jogando bem possa demonstrar um bom futebol contra um rival tradicional, que é o Bafo de Ribeirão Preto. A gente vai falar muito desse assunto no Papo de Bola, que está começando agora aqui na TVA. Vamos para o intervalo de apoio e a gente volta em seguida com a participação de toda a equipe e os assuntos em debate aqui na TV da sua cidade. É um instante só. Mexa-se. Independente da roupa que você usa para trabalhar, lugar de sapato é na bolsa ou na gaveta, pelo menos no percurso até o trabalho. Aconselham os especialistas. No lugar, tênis de disposição para caminhar. A caminhada, além de fazer muito bem à saúde, é uma ótima estratégia para driblar o estresse em dias de muito trânsito. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural. TV Ara. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Imagine que eu sou o seu voto. Na urna eletrônica eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Estou com muita vontade de ser senador. Um senador presente, próximo das pessoas, que trabalha a serviço de São Paulo. Eu quero ser o novo senador de São Paulo. Kassab Senador. De manhã, você faz o ensino médio. À tarde, o governo do estado paga o seu curso técnico. Esse é o Vence, o programa que junta ensino médio com o ensino técnico, tudo gratuito. Vence, foi o Alckmin que fez.
Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Daqui a pouquinho, todos esses fatos, inclusive de natureza policial, envolvendo a Ferroviária, que joga hoje à noite na Arena contra o Comercial, 8 horas, pela Copa Paulista de Futebol. Mas, Vaguinho, vamos antes dar alguns destaques do futebol pelo Brasil. Até agora, apesar das negociações terem se estendido aí durante a madrugada toda, parece que o Palmeiras ainda não acertou definitivamente com o Dorival Júnior, ou já acertou? Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde ao amigo da TV Ara. Não, ainda não. Ainda não houve um acerto definitivo. Ele acertou as bases salariais com o Brunoro, que foi indicado pelo Paulo Nobre para acertar com ele, mas quem assina o contrato é o Paulo Nobre. O Paulo Nobre não apareceu ontem. É aguardado hoje para tentar uma definição, ou sim ou não, para o Dorival Júnior seguir sua carreira, ou no Palmeiras, ou fora do Palmeiras, mas hoje eu acho que sai a definição, viu, Zé? Muito bem, o Santos já está de novo treinador, né? Santos sim, eu acho que foi uma atitude incoerente da diretoria do Santos. Deselegante. Totalmente. Já tinham contratado o Anderson Moreira antes mesmo da demissão do Oswaldo de Oliveira, isso eu acho uma sacanagem, né? Sacanagem. E o Oswaldo de Oliveira não vinha fazendo um mau trabalho no Santos, não. 63%, um pouquinho mais de aproveitamento. Exatamente. E um detalhe, né, Zé Roberto? Eu lembro nos jornais hoje que a gota d'água da demissão do Oswaldo de Oliveira foi ele ter colocado o Leandro Damião no banco de reservas no último jogo. Pelo amor de Deus, esse Leandro Damião tem que ficar fora até do banco de reserva, ele é muito ruim. O cara foi mandado embora por causa disso. Deus que me perdoe, esse Leandro Damião tem um santo forte ali dentro mesmo. Mas não é Custou santo forte, muita não, grana, sabe? É a força do poder econômico. O Santos fez uma besteira tamanha contratando o jogador, que jamais conseguiu convencer com a camisa do Santos. Ele é muito ruim, aquele Gastou 40 milhões. Como é que você deixa um jogador de 40 milhões no banco? Eu entendo que deva ficar. Olha lá, o banco é muito, independente do seu valor, você joga se você estiver bem. Agora, quando ele meteu o Rildo de centroavante e o Damião ficou no banco, aí, meu filho, a corda apertou. E ainda contou com a derrota, né? E ainda perdeu o jogo. Quer dizer, tudo agravou a situação do Oswaldo de Oliveira. Mas eu achei que a diretoria do Santos fez uma sacanagem com o Oswaldo de Oliveira. Muito bem, hoje é quarta-feira, tem muito futebol pelo Brasil, inclusive Copa Paulista, né? Tem o jogo da Ferroviária na Arena, porque o jogo está confirmado, hein? Não há nenhuma dúvida com relação ao jogo. O que você tem para destacar aí, Vaguinho? Da Copa Paulista, no grupo da Ferroviária, tem o Botafogo à tarde, 3 da tarde, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, diante da Santa Cruzense. E à noite em Votuporanga tem Votuporanguense e Batatais. São jogos do grupo 1 da Ferroviária, além, claro, de Ferroviária e Comercial. E a nível nacional? Hoje tem Copa do Brasil. Aliás, começou ontem, né, Zé Roberto? Jogo de volta e o Vasco foi eliminado, hein? Crise sem fim no Vasco da Gama. Perdeu lá em Natal para o ABC por 2-1, o jogo de ida lá em São Januário 1-1, o Vasco está eliminado, o Kleber desceu a lenha, mal chegou no Vasco, já desce a lenha no elenco, falta comprometimento aos jogadores do Vasco, o Vasco está eliminado, agora perdeu também o treinador, o Anderson Moreira, que estava confirmado no Vasco, foi para o Santos, enfim, está ruim o clima lá em São Januário. Hoje tem o Flamengo lá no Maracanã diante do Coritiba, tentando reverter uma situação muito difícil, perdeu de 3-0 no Paraná. Tem o Cruzeiro jogando em Alagoas, diante do Santa Rita. O Cruzeiro tranquilo, venceu 5-0, pode até perder por 4 gols de diferença. É mais fácil enfiar uns 10 naquele time do Santa Rita de novo. E o Corinthians, na Arena de Itaquera, enfrenta o Bragantino, o primeiro jogo decisivo do Corinthians lá na Arena de Itaquera, tem que vencer por 2 gols de diferença. E esse caso do Petros aí, Zé Roberto, vai dar pano pra manga, hein? Certeza vai. E ontem, boa tarde Zé, boa tarde Vaguinho, que até cutuquei ontem aqui na programação que o Guerreiro não tinha sido indiciado, foi indiciado ontem e está no mesmo artigo do Petros. Se for punido, que eu acredito que seja também, mais 180 dias, mais um jogador do Corinthians fora do Brasileiro. Agora, eu só não acredito que o Corinthians perca pontos. Né? Aquele outro assunto lá, eu não acredito. Não. Perder 21 pontos, eu não acredito. Não, o Corinthians não vai perder ponto nenhum. Vai dar pano pra manga sim, vai dar buchicho, vai dar tribunal, mas multa. Duvido que o Corinthians perca pontos. Pode perder outros times aí, mas o Corinthians não. Muito bem. Marquinhos Chiochini, vamos falar de futebol feminino da Ferroviária, que joga sábado às 7 horas da noite em São José dos Campos e faz o jogo decisivo do campeonato. Ganhamos aqui de 2-0, podemos
o empate seria um bom resultado, daria o título, a vitória nem se fala, e mesmo a derrota para um gol de diferença dá o título. Eu estou vendo aqui na matéria preparada pelo Zequinha que a Ferroviária Fundesporte conseguiu a contratação de mais uma goleira. Ellen Cristina é a nova contratação para reforçar o time nessa posição, porque a nossa goleira titular constantemente é convocada para a seleção brasileira. E a Luciana. Já. A Mike foi embora para o Kinderman de Santa Catarina e a Ellen, se não me engano, veio do Taubaté. Veio do Taubaté. Ela fez uma bela quartas de final contra a Ferroviária, fechou o gol. Jovem ainda, agradou o Leandro, agradou o Douglas, a diretoria do futebol feminino. Vem para, pelo menos nessa final ela não vai poder ser relacionada, já que ela já jogou pelo Taubaté. Então, mas para o Campeonato Brasileiro é uma opção a mais para o Douglas utilizar a Ellen no campeonato. Ela tem 21 anos de idade, 1,70 m de altura e pesa 70 quilos, segundo o histórico que me passaram aqui. Aliás, para não perder a oportunidade, falando de Campeonato Brasileiro, já na semana que vem, quer dizer, sábado agora temos a final do Campeonato Paulista, jogo que a Cultura vai transmitir lá de São José dos Campos, sábado às 7 horas da noite no Martins Pereira. E já na semana seguinte tem de novo o Ferroviário de São José, só que aí pelo Campeonato Brasileiro, é isso? Às 3h30 da tarde na Arena da Fonte, quarta-feira que vem, Ferroviário de São José, mal decidem... 3 jogos seguidos, assim. Mal decidem o título e já se enfrentam na semana que vem em Araraquara. Quem sabe com o título, né, da Ferroviária novamente, vamos torcer para isso, né? Mas vai ser um jogo dificílimo lá em São José. Eu acredito que o extracampo vai ser o importante para o time se desligar disso. E eu tenho certeza que elas vão se apagar desse momento da torcida fora de campo e fazer o bom papel dentro de campo e voltar lá de São José com a vitória. Com a vitória, que eu digo, o título, né? Se vier com a vitória em campo, melhor ainda. Muito bem. Vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar da Ferroviária, que nessa situação aí complicada, né, com tudo que aconteceu com os jogadores ontem à noite na casa do atleta, que foi invadida por assaltantes, né? O clima ficou realmente psicológico dos jogadores, ficou bastante abalado. Mas de qualquer forma, vão ter que administrar essa situação, já que o time entra em campo hoje às 8 horas e enfrenta o Comercial de Ribeirão Preto. Espera-se um público bem maior para o jogo de hoje na Arena. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida aqui no nosso Papo de Bola da TV Área. É um instante só. A melhor programação. Morada FM. Vem pra festa. As melhores promoções. Morada FM. Vem pra festa. Os melhores shows. Morada FM. Vem pra festa. Os maiores sucessos das paradas. Morada FM. Vem pra festa. Morada. Sucesso absoluto. Inês e Pedro, o lindo e novo romance de Caio Ramaciotti, baseado na psicografia de Chico Xavier, traz a história real dos 10 anos felizes que Inês de Castro e Pedro passaram juntos durante o século XIV. Testemunhe um pouco do amor medieval que nem o tempo conseguiu apagar. Inês e Pedro, nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. De manhã, você faz o ensino médio. À tarde, o governo do estado paga o seu curso técnico. Esse é o Vence, o programa que junta ensino médio com o ensino técnico, tudo gratuito. Vence, foi o Alckmin que fez. Se em menos de 4 anos ela tirou 22 milhões de pessoas da miséria, criou 5 milhões e meio de empregos com carteira assinada, entregou mais de 1.700.000 moradias, beneficiou 50 milhões de brasileiros com mais médicos,
garantiu 8 milhões de vagas no Pronatec e distribuiu medicamentos para mais de 22 milhões de pessoas. Você já pensou no que essa mulher pode fazer com 4 anos a mais? O meu segundo mandato foi melhor do que o primeiro. Com Dilma, tenho certeza que vai ser assim também. Dilma Presidenta. Rádio Ferroviária aqui no Balanço, aqui no Papo de Bola. Balanço Geral hoje nem tem, né? Porque hoje a gente já abre a transmissão às 6h05 pela Rádio Cultura M, lá da Arena, para Ferroviária e Comercial de Ribeirão Preto. Zé Quem já me sinalizou que há uma matéria preparada por ele, pelo Marcelo Iafuso, a respeito do assalto de ontem à noite na casa do atleta da Ferroviária, ali na Vila Harmonia. Foi um pandemônio. 4 assaltantes, 2 permaneceram fora e 2 invadiram a casa, um armado. Houve um disparo, quebrou, estilhaçou o vidro da porta do refeitório da casa dos atletas. Foi uma confusão danada, atletas amarrados, atletas colocados numa situação vexatória, situação muito ruim, polícia, enfim, que ninguém foi preso. Mas, o Marquinhos, antes de entrar especificamente nesse assunto, vamos falar do treinamento de ontem da Ferroviária, que no fim acabou gerando um problema de última hora para o Ailton Silva em função da contusão de um atleta que voltaria ao time, o Neander, né? O treinamento já estava acabando quando ele se machucou sozinho. Não, na verdade acabou, já tinha acabado o treinamento, ele foi virar para sair e torceu o joelho sozinho no gramado. Quando a fase está... É o que o Ailton até comentou esses dias nos próprios microfones da Cultura. Classificar logo para começar a poupar jogador, porque já está sinalizando lesões, e às vezes lesões até misteriosas. Neander voltaria ao time no jogo de hoje. Eu acredito que não volta, porque conversamos com ele hoje pela manhã, o joelho ainda está dolorido, o joelho direito. Vai ficar um tempo fora aí, pelo menos esses 2 jogos próximos fora, para se recuperar e voltar ao time. E o técnico vai ter que improvisar, já que o David Modesto sente ainda dores no adutor, e ele não vai forçar o garoto para estourar de vez e perder ele para o restante da competição. Muito bem, quem joga na ala então? Provavelmente o Alex improvisado. O Alex vai para a lateral direita e na lateral esquerda segue o Vandinho. Nas outras posições, o mesmo time que jogou contra a Santa Cruzense. Cajuru, Alex, Rafael, Patrick, Vandinho, Tarek, Carlinhos e Adriano, KT, William e Roma. Faguinho Fiorini, e esse comercial que enfrenta a Ferroviária hoje? O comercial não vem bem não, Zé. Uma campanha muito irregular do time de Ribeirão Preto. Vem de 2 derrotas consecutivas. A penúltima em Ribeirão Preto por 4-1 da Votuporanguense. No último final de semana perdeu em Batatais. O time tem 10 pontos ganhos. Precisa somar pontos, porque se perder o jogo de hoje e o Mirassol vencer o jogo do final de semana, o Mirassol empata com o Comercial em pontos e fica com um jogo a mais para realizar. Então fica numa situação difícil o Comercial. Precisa pelo menos de um empate. Hoje já seria um grande negócio para o time de Ribeirão Preto, Zé. Muito bem. Vamos então a essa matéria feita pelos companheiros Marcelo Iafuso e Zequinha Belisário, já editada. A reportagem que traz detalhes do assalto de ontem à noite na casa do atleta da Ferroviária, onde os jogadores se concentram, se alimentam, aquela coisa toda. E aí o assunto vai passar a ser segurança. Segurança. A casa tem segurança, não tem segurança, tem quem vigia, tem quem não vigia, o portão fica aberto, o portão fica fechado. Depois que acontece o problema, as discussões se sobressai. Mas vamos a essa matéria para ilustrar esse bloco final do nosso programa de hoje aqui no nosso Papo de Bola. A violência praticamente não perdoa nada. E uma vítima da violência hoje aqui em Araraquara, nada menos do que os jogadores da Ferroviária. Ontem à noite, por volta das 21 horas, alguns marginais entraram armados aqui na pensão, na casa onde os jogadores ficam, passando um terror total aqui dentro, disparando tiros e fazendo um assalto. Fez praticamente uma limpa aqui dentro, levando pertences pessoais dos jogadores, entre celulares, jogos, videogames e também a televisão que o pessoal usava aqui na sala. Felizmente ninguém ficou machucado, mas o susto foi muito grande. E a gente vê aqui agora pela manhã, Zé Roberto, amigos do Papo de Bola, para conferir. A gente pode dar uma olhada hoje, o pessoal já fez praticamente aí a limpeza de tudo que aconteceu, mas a gente nota que tem os vidros que tinham aqui, foram quebrados pelo tiro. A televisão do pessoal que ficava aqui na sala para assistir as notícias, assistir o jogo, também foi levada, né? E o pessoal tomou um susto grande, né? A coisa foi meio feia aqui dentro, né? Foi muito feia. A gente achamos que era uma brincadeira no momento que ele chegou, mas
A gente procuramos ficar calmo também para não acontecer nada de errado e estar colaborando com eles para que eles fossem embora o mais rápido possível também. E os pertences pessoais de vocês foram levados, tudo que eles puderam carregar, carregaram? Não, levaram tudo, levaram celulares, caixinha de música, levaram as televisão, videogame, levaram tudo, levaram notebook, levaram muitas coisas. Depois que tudo foi embora, aí é que a adrenalina bate, que o susto corre, né? Dá pra gente ficar depois naquela batedeira. Ficou uma adrenalina muito grande. A gente mesmo, por volta, a gente não conseguiu dormir, eu mesmo, com a adrenalina muito alta, eu fui dormir mais ou menos, era quase 5 horas da manhã. Mas o susto mesmo já passou já, agora, graças a Deus que não aconteceu nada com ninguém, agora é retomar a vida e continuar as coisas para que dê tudo certo. Agora, em relação ao jogo de logo mais à noite, o pessoal já conseguiu estar calmo, passar a concentrar no jogo. Eu sei que é difícil, mas confronto hoje contra o Comercial dentro de casa, a rapaziada já conseguiu voltar o foco para o jogo? Não, o pessoal ainda está com a cabeça pilhada ainda, né? Com o decorrer de todo desse acontecimento que houve na casa aqui com a gente. Mas vamos ter que focar, né? Sabemos que é um jogo difícil também contra o Comercial, mas é focar para que dê tudo certo. Vamos tentar esquecer isso daí para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Tá, então, pessoal, a gente pode acompanhar aqui, né, Marcelo? Vamos dar uma voltinha para a gente ver. Aqui, quando a rapaziada andou quebrando os vidros, o pessoal tomou um susto danado aqui, tudo em ordem. Agora parece que está tudo mais tranquilo, a rapaziada já com a cabeça mais tranquila. A gente vai aproveitar. Legal, o pessoal chegou aqui, enfim. Zé Roberto, o grande problema agora é que o pessoal tem que voltar o foco para o jogo que nós temos logo mais à noite, 20 horas aqui na Arena da Fonte contra o Comercial. Sei que é difícil, né, passar por um susto desse, mas a rapaziada está reunida, estão se concentrando, parece que o pessoal já está respirando e até à noite vai estar todo mundo em ordem. A comissão técnica deve ter uma conversa com os jogadores, já para tentar focar. É difícil, mas o pessoal vai tentar e pode ter certeza o torcedor que vai na Arena da Fonte vai ver que a rapaziada vai superar isso aí. Quem sabe a gente consiga mais uma vitória dentro do Comercial. A Ferroviária continuar fazendo o seu 100% de aproveitamento, principalmente nessa Copa, onde vem líder do campeonato e vai tentar manter, aí já conseguir a classificação antecipada para a próxima fase. Aí dá para dar uma tranquilidade maior. Mas é o que vocês podem perceber. Hoje, infelizmente, a violência não perdoa mais ninguém. Não tem mais essa de blindar ninguém, está todo mundo sujeito a isso. E a gente espera que a polícia e as autoridades possam localizar esses marginais e, quem sabe, é difícil, mas recuperar alguma coisa que foi levada da rapaziada. E como eles mesmos disseram, tem gente aí que estava começando a pagar as coisas que tinham comprado e acabaram ficando sem nada. Com imagens de Marcelo Iafuz, Zequinha Belisário para os amigos do Papo de Bola. Ok, um abraço, Zequinha, um abraço, Marcelo. Tem que focar no jogo, né, Vaguinho? Mas não é fácil, né? Quem passa por essa situação de violência, cara armado, disparando tiro, é uma situação terrível, terrível, né? E as facilidades também que se oferecem, porque até onde a gente sabe, o portão fica aberto, porque a natural saída e entrada e saída dos carros dos jogadores, me parece que não há nenhum esquema de segurança montado, porque é aquela velha história, acontece com todo mundo, acontece com isso na sua cabeça, né? De todos nós. Acontece com o vizinho da esquerda, acontece com o vizinho da direita, mas com a gente não acontece, até o dia que acontece. Então, é um bairro muito visado em Araraquara, extremamente visado pelos assaltantes, e coube a Ferroviária passar por essa situação, pelos atletas da Ferroviária, ou para os atletas da Ferroviária, passarem por essa situação que não é só constrangedora, é extremamente perigosa, porque esse pessoal, quando assalta, para eles, tudo que acontecer é normal, e os jogadores até que se tiveram um pouco de serenidade para evitar que coisas piores pudessem acontecer, até, quem sabe até uma tragédia. Olha, Zé, o bairro é muito visado e a entrada à casa do atleta lá é muito facilitada, né? Então, foi o susto, já passou, mas fica o trauma, Zé Roberto. É terrível isso aí. Eu não sei em que condições esses jogadores vão entrar no campo hoje para enfrentar o Comercial. Claro que há o profissionalismo, mas a gente não sabe o emocional de cada jogador. Cada pessoa reage de uma forma, né, Zé?
Então a gente não sabe como é. Talvez os jogadores tirem isso de letra e às vezes alguns sofram demais com isso aí. Pois não, Zeca? Os jogadores disseram que levaram eles pro quarto e um deles falou assim, mexer pode matar. Mexer pode matar. A gente sabe que é uma situação terrível. E um deles se machucou, né? Porque no tiro, o vidro, esse vidro que o Zequinha mostrou ali, quebrado, estilhaçou, cortou o Carlinhos. É um dos que mais está em choque. Os jogadores, por eles queriam cancelar seu jogo, porque eles nem dormiram. Tem jogador que está desde ontem acordado. Agora, a Ferroviária chegou a pensar nisso, a diretoria? Segundo o que a diretoria falou, não é motivo para isso. Para mim, eu acho que é. Porque depois se perder, vai cair nas costas dos jogadores, que os jogadores não renderam e não sei o quê. A torcida vai descer o pau nos jogadores. Porque a torcida quer resultado. Para mim, teria que cancelar esse jogo. Não tem data? Se vira. Arruma a data aí. Eles são humanos. Eu acho o seguinte, Zé Roberto, eu acho que não sei se a Federação Paulista, o que aconteceria se a Federação Paulista aceitasse, mas acho que a Ferroviária teria que entrar assim para anular esse jogo, eu acho. Não, até porque o jogo do Comercial com o Botafogo foi anulado em cima da hora, ao meio-dia do dia do jogo. Então, por uma situação que não grave pode ser comparada com essa. E outro, Comercial nem veio para cá ainda, é do lado aqui. Liga pro Comercial, fala, aconteceu isso, entra em contato com a federação, com a própria subsede que tem em Ribeirão Preto, cancela o jogo. Eu até estava falando com o Vaguinho, na semana do jogo do Batatais, que é o último da primeira fase, no meio de semana ninguém vai jogar marca para essa semana. Os jogadores, alguns até conseguiram dormir, alguns não. E outra, a cabeça deles vai estar no jogo e vai estar lá na casa, porque a hora que eles forem pro jogo, a casa vai ficar vazia. O que eles vão pensar? Vão ter que levar tudo, vão pôr a cama, roupa, tudo no ônibus, vão levar embora para o estádio. Agora, isso que você falou da diretoria entender que não há razão para se tentar o jogo, você ouviu isso de algum dirigente? Eu estava falando com o Bruno e ele falou, não tem hipótese nenhuma de anular esse jogo. Anular não, adiar, né? Não, adiar esse jogo. Eu acho que para mim poderia adiar esse jogo sim, Zé. Quer dizer que a Ferroviária não se preocupou em fazer esse pedido à federação? Não. Eu conversei com alguns jogadores, até eu falei com alguns atletas hoje na casa do atleta, eles até pediram para não citá-los, mas que por eles seria melhor anular esse jogo. Vamos ver. O negócio é o seguinte, para fechar o programa. O jogo está confirmado. Tá. Então hoje tem, apesar de todos esses problemas já relatados aqui, mostrados, o jogo entre Ferroviária e Comercial está confirmado mesmo para hoje, 8 horas da noite na Arena, com transmissão pela Cultura M dos Campeões da Bola. Vaguinho, o seu destaque final? Série B do Campeonato Brasileiro, ontem jogando no Canindé, a Portuguesa perdeu para o Joinville 2-1. O Joinville momentaneamente assume a liderança do campeonato com 34 pontos ganhos e o Marcos Assunção, quando soube que ia ser reserva, rescindiu seu contrato com a Portuguesa. E hoje, 19 horas em frente à Arena, aquela quadra coberta ali, abertura do terceiro campeonato interno da AFA Futsal, com 26 equipes, 10 equipes em cada, 10 jogadores em cada equipe, então fica aí convocados os pais e os patrocinadores para a abertura desse campeonato de frente à Arena da Fonte. Muito bem, nós estamos fechando o nosso Papo de Bola de hoje, vamos voltar amanhã, ao vivo, ao meio-dia, aqui na TV da sua cidade. Daqui a pouquinho chega o Jonatas para comandar o jornalismo do Araraquara Agora. Boa sorte para a Ferroviária, boa sorte para as equipes de Araraquara, mas especificamente para a Ferroviária, que pode carimbar hoje o seu passaporte para a segunda fase da Copa Paulista. Espera-se um bom público na Arena da Fonte para a Ferroviária e Comercial de Ribeirão Preto. Boa tarde, até amanhã. Tchau, gente.